Nós estamos falando aqui de algo que pertence tanto ao domínio da geografia quanto ao domínio da história. Como eu falei na semana passada, então, revolução industrial é um processo de mudança. Muito antes de existir a indústria que existe hoje, esse sistema de trabalho capitalista que existe hoje, nós tínhamos um modelo muito mais artesanal. As pessoas criavam seus produtos em casa, manualmente, o que demorava muito tempo, o que demandava uma técnica muito grande. Afinal de contas, se eu quisesse comprar roupas, eu pagaria muito mais caro do que se paga hoje. Afinal de contas, as roupas demoravam tempo para serem feitas, eram feitas por costureiras, costureiros, demorava tempo. Então as pessoas, por exemplo, compravam um par de sapatos e usariam aquele mesmo calçado por anos, porque depois, para juntar condições de comprar um novo sapato, que era uma coisa caseira, artesanal, feita lá pelo sapateiro, demorava e era caro. Então, quando nós falamos em Revolução Industrial, é o processo que muda isso, né? O que era demorado, o que era problemático de fazer, passou a ser rápido, né? Passou a ser mais fácil de se produzir. Então, esse processo de mudança, de troca do que era artesanal para aquilo que é maquinário, não aconteceu da noite para o dia. Demandou tempo, demandou mudanças e sacrifícios. E a sociedade teve que ir acompanhando essas mudanças. Hoje nós somos uma sociedade plenamente industrializada. Tá? E aí é uma mudança, porque a sociedade industrial de hoje, da quarta fase, não é a mesma sociedade industrial da primeira fase. E é isso que vocês precisam saber. O que tem de diferente em cada fase? Então vamos lá. A primeira revolução industrial corresponde então à primeira fase da revolução industrial. É um período caracterizado por grande desenvolvimento da tecnologia e que posteriormente se espalhou pelo mundo, provocando as mudanças todas econômicas e sociais no planeta. Observem que a primeira revolução industrial, ela começa lá para o 1760 e vai adiante, é aquela que transforma o sistema feudal em sistema capitalista. Até 1760 a gente ainda vivia num mundo praticamente feudalista, era um negócio medieval. Tudo era feito manualmente, tudo era feito de forma extremamente artesanal. Ali se desenvolvem as primeiras máquinas que passam a substituir a força bruta. Então, a máquina, primeiro, substitui a força muscular bruta humana. E, em segundo lugar, a máquina faz mais rápido. Em terceiro lugar, a máquina faz em maiores quantidades. Logo, produtos em mais quantidade, mais rápidos de serem feitos. Bom, é claro que o preço desses produtos vai começar a diminuir, vai se tornando mais acessível. E por que isso tudo começa, gente? Quando lá na Inglaterra, lá na Londres, do século XVIII, se inventa a primeira dessas máquinas, que é a máquina a vapor. Não dá para exagerar o valor da máquina a vapor. Ela foi fantástica, ela foi uma revolução. Foi uma bomba atômica de revoluções, a máquina a vapor, gente. Porque ela mudou a vida do ser humano totalmente. Parece uma coisa tão simples, a máquina a vapor, mas ela não é. A máquina a vapor basicamente é um sistema que canaliza o vapor de uma água que está sendo fervida e utiliza esse vapor canalizado para mover rodas, mover pistões, girar manivelas, e isso cria toda uma série de produtos diferenciados, de movimentos diferenciados. Eu posso usar a mesma ideia do vapor para sugar água, sugar petróleo, girar uma roda de um tear, girar uma roda de um carro, mover um trem, mover um barco. Usando a criatividade e o vapor, a gente consegue coisas estupendas. Então, o começo da Revolução Industrial, que parece uma coisa muito simples, é a máquina a vapor. Então, a maior de todas as inovações da Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Basicamente é uma máquina térmica, ela usa o calor, né? A gente vai ter que queimar o carvão, que vai ferver a água. Com base nisso, se explora a pressão do vapor. Né? O vapor ele é canalizado, como eu disse, e é utilizado para mover alguma coisa. Na verdade, quem criou a máquina nem foi o James Watt. O que ele fez foi
aperfeiçoá-la para o uso público. Mas a ideia de que o vapor poderia ser utilizado para mover coisas já era conhecida há muito tempo. Lembrem que o próprio balão, né, o balão, como é que ele voa? Ele precisa aquecer o ar. É um processo bem semelhante ao vapor. A gente vai aquecer alguma coisa, vai criar uma reação dinâmica e vai poder voar com o balão. A máquina a vapor é basicamente semelhante. A gente vai ferver, vai esquentar alguma coisa e utilizar as forças físicas advindas desse calor, no caso, o vapor. Então, a máquina a vapor, a ideia já era antiga. O que eles fizeram foi simplesmente aperfeiçoar essa ideia. E aí está, o maquinário, então, a vapor das primeiras indústrias britânicas. Tudo era movido a vapor. Qual era a vantagem? Produtos passaram a ser feitos em larga escala. Se antes a gente demorava tempos incalculáveis ali para fazer um produto, agora era questão de minutos para fazer o mesmo tipo de produto. E em larga escala, como eu disse, o que barateou os custos. A desvantagem é que para essas indústrias funcionarem, elas tinham que gastar toneladas de carvão. O carvão tinha que ser queimado o dia inteiro. E eles precisavam de água, né? Até porque eu tenho que ferver a água para fazer o vapor. Então, uma outra desvantagem das indústrias primitivas é que elas precisavam estar sempre perto de fontes de água, perto de rios, onde eles podiam, então, extrair essa água. Não tinha como ficar carregando toneladas de água, né, à distância. Então, as primeiras fábricas, elas eram normalmente perto de rios. Daí o fato de Londres ter crescido tanto, porque no centro da cidade circula o famoso rio Tâmisa. Né? Inclusive, eu tenho uma garrafinha com água do Tâmisa aqui no meu guarda-roupa. Né? Então, isso é muito relevante. Tá? É preciso que a indústria esteja perto da fonte, da matéria-prima. Enquanto hoje, no século XXI, as nossas empresas ficam absurdamente distantes. A matéria-prima pode estar lá na China, e a empresa pode ser dos Estados Unidos, ainda assim a gente vai comprar aqui no Brasil. Né? Então, mudou. Mas lá na época era assim. Vou dar aqui alguns exemplos, então, de maquinários movidos a vapor. Aqui, ó, a máquina de fiar, era uma coisa manual, se girava ali com o pezinho, né, ficava mexendo, rodando ali, que fazia o tear. Olha aqui o primeiro tear mecânico, né, feito com base no vapor. Então, passou a ser muito mais rápido e fácil produzir roupas. O primeiro veículo, o primeiro automóvel, era a vapor. Olha só, era uma carruagem gigante com um tonel repleto de água, né? Na verdade, aqui embaixo, ó, fica carvão, aqui em cima fica água, o vapor vai sair aqui, vai girar a manivela, que vai mover a roda, e aí o cara fica conduzindo por aqui. O primeiro carro do mundo era vapor. Olha só, tem mais coisas, né? Aí, olha só, a locomotiva, gente, o primeiro trem era a vapor. Então, isso é a primeira revolução industrial. Utilizar a máquina a vapor para mover objetos. E esses objetos, então, passam a ter o seu uso cotidiano aprimorado. Né? As pessoas passam a ter acesso a mais produtos. Se na Idade Média comprar produtos era difícil devido à escassez, à dificuldade de serem feitos e o preço deles por ser uma coisa artesanal, agora, com o uso da industrialização, tudo passa a ser rápido, tudo passa a ser feito em quantidade, e isso facilitou, então, o acúmulo de produtos na vida das pessoas. Olha aí, o navio a vapor, né? Então, tudo passa a ser feito a vapor nesse começo. Então, nós tivemos o carro a vapor, a indústria a vapor, o navio a vapor, as coisas todas eram, a cidade era a vapor. Está aí Londres, então, começo do século XIX, final do século XVIII, começo do XIX. Era a vapor. Então, aquelas chaminés despejando ali a fumaça do carvão queimado, empesteava, né, o ar, ficava tudo preto, escuro. Nesse momento, a vida das pessoas mudou. Quem morava no campo migrou para a cidade, porque lá na cidade tinha emprego para todo mundo, só que eram salários muito baixos, muitas vezes contratavam crianças para pagar mais baixo ainda, e nesse período, gente, a qualidade de vida era péssima. O ar era poluído, a comida ainda era razoavelmente escassa,
E não era exatamente uma vida boa. O começo da Revolução, como eu disse para vocês, foi muito pesaroso para o trabalhador. Olha aí, ó, Londres, então, o berço da Revolução Industrial. Todas as casas têm chaminés despejando. Todas as indústrias têm chaminés despejando a queima do carvão. As cidades ficavam escuras. Olha essa imagem, isso aqui era um cartão postal de Londres. As pessoas visitavam Londres para fazer cartões postais, para enviarem para os seus parentes em outros países da cidade das chaminés. A cidade Smoke, né? Eles chamavam Londres de a cidade da fumaça. Muito bem, essa outra imagem que eu já havia apresentado na semana passada, né, mas a gente sempre repete para ir afixando o conhecimento. Observem que são crianças e adolescentes no mercado de trabalho, tanto meninos quanto meninas, porque era muito barato pagar crianças, né? E crianças, além de poderem ser pagas com salários irrisórios, elas também podiam fazer determinados trabalhos que adultos não fariam, como, por exemplo, nas minas de carvão, as crianças se arrastavam por entre os túneis, né, puxando os carrinhos carregados de pedras de carvão, o que um adulto não conseguiria pelo seu tamanho. Então, bem no começo, a Revolução Industrial deu origem a um novo tipo de indústria, no qual os salários eram muito baixos, a mão de obra infantil, feminina, era utilizada, a situação era precária, a produtividade era alta e o trabalhador era descartável. Porque se tu reclamasse do teu salário baixo, o empregador simplesmente contratava outro, porque tinha mão de obra à vontade nas ruas. Então é nesse momento que vão surgir as primeiras filosofias críticas ao trabalho, né? Como, por exemplo, o marxismo, né? Que vai surgir nesse momento como uma crítica aos exageros do momento. O que eu falo agora é uma opinião bem minha, tá? Não é uma norma para a vida de ninguém, é uma opinião pessoal. Eu hoje não concordo exatamente com o marxismo, mas nessa época eu observo que ele fazia muito sentido, porque as relações de trabalho no passado eram péssimas, né? E não tinha como a gente dizer que não havia essa exploração. Hoje eu já não observo esse cenário de exploração dessa forma, né? A gente observa um grande cenário em que o trabalhador é bastante favorecido por uma série de leis. Então, nesse momento, dava para perceber, sim, que havia ali um problema em relação ao trabalhador. Felizmente, isso tudo mudou, né? A gente teve grandes avanços e hoje os trabalhadores, né, são protegidos por determinadas leis que dizem, que regram, né, o quanto ele vai receber, quantas horas ele vai trabalhar, que crianças não podem trabalhar abaixo de tal idade, exceto como aprendizes, mas terão que estudar um outro turno. Então, muita coisa mudou. A Revolução Industrial, ela foi boa em muitos aspectos, né? Melhorou a nossa vida. Mas a gente tem que ser justo e reconhecer que naquele momento, essas relações de trabalho, gente, eram muito ruins, eram precárias. Então, a principal característica dessa fase é a mudança, uma mudança do processo de produção. O trabalho, então, que antes era artesanal e feito em oficinas, passou a ser feito em máquinas nas fábricas. O que começa a surgir nesse período é a divisão de trabalho. O que é divisão de trabalho? O fulano X vai se especializar em metalurgia. O fulano Y vai se especializar em trabalhar com couro. Isso não existia antes. O mesmo artesão sabia fazer inúmeras coisas diferentes. Agora nós temos a divisão de trabalho. Eu sou um professor. Eu não sei trabalhar com robótica, por exemplo. Não sou especialista naquela área. Porque na divisão do trabalho, eu procurei o meu espaço, que a gente chama de meu nicho, não é? Então, isso é importante. Isso surge nessa época também, a divisão do trabalho. Outra coisa que vai surgir é o trabalho assalariado, né? A chamada remuneração repetitiva. Então, se no passado o artesão dependia de vender e podia ganhar mais ou menos, hoje o trabalhador é regido pelo salário repetitivo. Nós seremos contratados pelo salário X. E sabemos, então, que todos os meses aquele salário X tende a cair, certo? Então, a remuneração passou a ser repetitiva. Então, surge aí toda uma nova relação de trabalho que também não existia. Passa a existir o funcionário, passa a existir o supervisor, o capataz, o dono da empresa,
se cria todo um cenário que é bem parecido com o que nós temos hoje. Então aí, imagens, olha, das primeiras fábricas, que como eu disse, eram bem diferentes das fábricas de hoje. Na época, eu teria dado então razão a discursos, por exemplo, como o de Karl Marx, que hoje, exatamente, eu não consigo dar 100% de razão. De novo, é só uma opinião minha e compartilho aqui para a gente trocar ideias, né? A gente pode trocar ideias nesse sentido sem problema nenhum. Vejam, uma mulher trabalhando, como eu disse, mulheres passaram a trabalhar assim, em grandes quantidades a partir da Segunda Guerra Mundial. Não significa que não trabalhavam antes, trabalhavam sim, mas em bem menores números. E, em geral, a mulher que trabalhava era aquela de, digamos assim, status social muito baixo, porque o marido sozinho não conseguiria sustentar a casa e todos os filhos. Nesse caso, precisava-se que a mulher viesse a trabalhar também. Então, se via mulheres no mercado de trabalho naturalmente. Não em tão grande quantidade, mas sim. Mais uma fábrica, então, mostrando, olha, o começo da industrialização. E aí começa, então, a segunda fase. O que é a segunda fase, gente? A segunda fase, ou segunda Revolução Industrial, começa lá por volta de 1850 e vai até a Segunda Guerra Mundial, tá? Mais ou menos ali. Nesse período, o que nós vamos ter de diferença em relação à primeira fase? É porque, além do vapor, vai surgir outras formas de energia, como, por exemplo, a eletricidade e o petróleo. Então, nesse caso, gente, o vapor vai começar a desaparecer. Afinal de contas, usar eletricidade é muito mais vantajoso e fácil do que o vapor, porque o vapor eu tenho que gastar o carvão. A eletricidade eu não preciso de carvão. Não preciso estar perto de fontes de água também. Tá? Surge a indústria do aço, a indústria química, a indústria do petróleo. Então, a segunda fase, gente, o que ela faz? Ela substitui o vapor pela eletricidade e pelo petróleo. Tá? Outros progressos desse período aí, então, que na segunda fase começa, então, a produção dos navios de aço, surge o avião, a produção em massa dos bens de consumo, surgem as comidas enlatadas, a refrigeração, né, a geladeira, a comida passa a resistir mais tempo, a carne pode ser congelada. São coisas todas que surgem na segunda fase. O telefone surge na segunda fase. E na segunda fase também, a Europa deixa de ser o único cenário da produção industrial e os Estados Unidos aparecem no mapa global como uma potência em ascensão. Então, gente, ó, segunda fase, surge uma nova série de produtos e os Estados Unidos começam a se consolidar como uma grande potência. Está aí uma máquina, então, um exemplo de máquina da segunda fase, que são máquinas elétricas, tá vendo? Cadê o vapor? Não tem mais. Segunda fase é uma fase elétrica. Tudo isso daí começa, ficou errado o nome, está escrito aqui Tesla, né? O Tesla, gente, desenvolveu então a eletricidade e com base nos estudos desse genial cientista, começou-se então a iluminar as cidades com a eletricidade, né? Com a energia produzida com o movimento dos elétrons. Pontes são criadas, navios gigantescos, as cidades, gente, passam a ficar verticais. Os prédios começam a surgir na segunda fase, gente. E aí, como eu falei, os Estados Unidos aparecem no mapa. Aí, ó, os Estados Unidos se tornam potência, gente, começam a crescer economicamente a partir da segunda fase da Revolução Industrial. Mas notem que a situação do trabalhador, às vezes, ainda é bastante incômoda. Vejam esses caras aqui, olha a coragem deles. Isso não é uma montagem, isso é uma foto de época. É a construção dos prédios de Nova York na década de 20. Horário do almoço, olha os caras sentados numa viga de aço. Eles devem estar no quê? No 30º, 40º andar, balançando as perninhas lá sentados na viga. Tu vê que esses caras tinham coragem, né? Então, porque imagina, o vento, dá um ventinho só ali em cima, e o cara sentado naquela viga, tu tem que ter muito autodomínio, muita coragem. Né? Tem muita gente que não consegue nem olhar de uma grade, imagina sentado naquela viga, naquela altitude. Então,
Isso tudo, gente, é questão da segunda fase, esses prédios que começam a surgir. Olha aí, ó, a criação, então, dos maiores prédios de Nova York. Nova York, ela bombou na segunda fase, gente. Toda a cidade de Nova York foi construída, foi erigida, foi levantada graças às indústrias da segunda fase, que começaram a aparecer em todos os cantos. Os Estados Unidos cresceram, gente, gigantescamente nesta segunda fase. Aí vocês veem, então, Nova York, em 1900, mais ou menos, né, 1905, mostrando o aspecto da cidade, que já demonstrava áreas, então, de cosmopolitismo. Já tinha prédios, os prédios já cresciam, já recebia muitos imigrantes. Nessa época, Nova York estava recebendo um afluxo gigantesco de imigrantes italianos, tem muitos italianos lá, tanto quanto aqui no Rio Grande do Sul, chineses e irlandeses, né, que são os três maiores grupos de imigrantes dos Estados Unidos nessa época. Então, italianos, irlandeses e chineses. Lá em Nova York, especialmente, tem bairros para cada um deles. Por exemplo, Chinatown é o bairro que concentra os descendentes de chineses. O Bronx concentra os descendentes de italianos. O Harlem, por exemplo, de africanos. Então, cada bairro lá em Nova York meio que assumiu uma característica étnica com base nos imigrantes. E por que eles vinham? Porque tinha trabalho. Segunda fase da Revolução Industrial deu trabalho para todo mundo. Surgiu o automóvel e a vida mudou, gente. Então, a segunda fase, ela foi uma fase muito mais, digamos assim, rápida. Ela trouxe muito mais mudanças do que a primeira. A primeira fez a coisa surgir, o vapor. Agora, a segunda, bom, a segunda mudou tudo, gente. A segunda fez a vida ser muito mais rápida. Então, as tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento das indústrias elétrica e química, como eu falei. As ferrovias se expandiram, os trens passaram a estar em tudo que era canto, possibilitando o escoamento dos bens e o aumento do mercado consumidor. Nesse período, os novos meios de produção desencadearam um modo totalmente diferente de se organizar a produção industrial, gente. É o que nós chamamos, então, de Taylorismo, e depois o Taylorismo foi substituído pelo Fordismo. Isso aqui, gente, vai ter uma aula só para isso, porque é mega, master, ultra importante saber o que é o Fordismo, o que é o Taylorismo. Então, só para vocês saberem, assim, via de regra, são formas de aprimorar a produção, para que ela seja mais rápida e mais eficiente. Tá? Mas aí é o Ford quem vai ser o grande gênio por trás disso daí. Então, o que o Ford fez? Eu só vou dar aqui uma pincelada, porque, como eu falei, teremos uma aula só para estudar isso aí. Então, o que o Henry Ford fez? A bomba nuclear da indústria, gente. A linha de montagem, a produção em massa e, consequentemente, o consumismo. Então, se hoje nós somos consumistas, a gente tem que agradecer o Henry Ford. Se hoje tem supermercado com 10 mil produtos para a gente escolher, agradeçam ao Henry Ford. Se a gente vai em shopping center para comprar sapato, e lá tem uma loja com 300, 400 pares diferentes, é Henry Ford. Se eu vou lá nas lojas Teva comprar um traje, tem 100 trajes diferentes, Henry Ford. Tá? Quem é que cria o mundo que a gente está vivendo hoje é o cara que inventou o automóvel Ford, o dono da Ford, sem exagero, porque ele inventou a produção em massa, o consumo em massa. Tudo bem, a primeira fase aumentou a produção de produtos, porém fazer 50 mil produtos iguais para venda, isso foi Henry Ford. Fazer 50 mil latas de comida enlatada, foi Henry Ford que inventou a ideia. Então, tudo que a gente consome em massa foi Henry Ford que inventou. Então, a grande revolução da segunda fase foi isso aí. Está aí uma linha de montagem, que, como eu falei, foi a maior invenção do Henry Ford, né, que deu vazão a essa questão aí do consumismo. Porque, além do produto poder ser feito em massa, ele é muito rápido de ser feito. Eu vou explicar isso daí adiante.
A linha de montagem é revolucionária, gente. Então, olha só, o operário, antes da linha de montagem, ele tinha que ficar lá no seu cantinho, tá? E ele tinha que ir lá, então, montar alguma coisa. Se ele precisasse buscar uma peça, ele tinha que ir lá no outro setor, ele tinha que ficar se movimentando. Basicamente, o operário, antes do Henry Ford, se deslocava pela empresa o dia inteiro, caminhando de cá para lá. A linha de montagem mudou isso, porque o funcionário ele passa a ficar no seu local e através de esteiras no chão ou através de ganchos no teto mecanizados, o produto é que vem até ele. Imagina o automóvel. O funcionário tinha que ficar empurrando ele de setor em setor, montando, coloca isso, parafusa aquilo. Agora não. Vem uma esteira móvel, o carro vem até mim, eu parafuso. Essa esteira continua andando, o carro vai até o outro lado, onde vai ter uma chapa soldada. Depois a esteira continua levando o carro até o setor onde ele vai ter as rodas fixadas. Isso é uma linha de montagem, a coisa é mecanizada. Ou seja, passa a ser muito mais rápido ainda, mas muito mais rápido. Então, se demorava um dia para mim fazer um carro, agora demora 1 hora para mim fazer o carro. No final do dia, eu tenho 30 carros prontos. Então, isso é extremamente importante, gente, a linha de montagem. Pergunta? Eu vi que alguém levantou a mãozinha aí a pergunta. O que quer fazer? Se for pergunta, pode fazer. Não? Beleza, então eu vou continuando aqui. Ó. Já estamos no finalzinho da nossa aula, viu, gente? Se precisarem perguntar, sabem que podem fazer. Tá aí, então, ó, a linha de montagem do Henry Ford, mostrando, então, um automóvel sendo produzido com base na esteira. Tá vendo que ela tá ali embaixo e leva o automóvel. Esse daqui é o carro que revolucionou o transporte público urbano, o chamado Ford Modelo T, ou Model T, por causa do formatinho dele, né, que lembra vagamente um T, a letra T. Então, esse carro aqui, o Ford, começou a produzir em massa. Foi o primeiro veículo a ser produzido em massa. Um carro era caro naquela época. E o que o Ford fez? Ele não inventou o automóvel. Quem inventou o automóvel foi um alemão, o Benz, Daimler-Benz, foi quem inventou o carro. Ele simplesmente transformou o carro num produto acessível, porque ele passou a produzir em massa. É isso que o Ford fez, produziu em massa. E quando o produto, gente, é abundante no mercado, o preço cai. Então, o trabalhador normal passou a ter acesso a um automóvel. Olha só, esse carrinho que é o Ford Modelo T, na década de 20 era um sucesso. Porque além de ser barato, ele era fácil de ser operado e muito rápido de ser produzido. Então, se eventualmente eu não quisesse mais aquele carro, eu poderia trocar por um modelo mais novo. Notem aqui na frente, olha que curioso, ele tinha uma manivela. Para esse carro funcionar, para o motor, o starter do motor não era uma chave, né? Ele era uma manivela. É interessante isso daqui. Esse carro hoje é um clássico, né? Quem tem esse carro aí paga horrores, fortunas, para ter um veículo desses aí. Então, devido a esse novo processo inventado pelo Henry Ford, o tempo de produção do modelo T caiu. E com o passar do tempo, foi mais rápido ainda. Ford pôs em prática a política de produção em massa para estimular o quê? O consumo em massa. Então, em 1909, o carro custava $900. Depois caiu para $600 em 1913 e depois, lá por volta de 1920, o carro já custava $260. Ford entendeu uma fórmula mágica. O trabalhador é um consumidor. Ou seja, o cara que faz o carro também quer ter um carro. Então, o que o Ford fez? Ele aumentou os salários para que os seus funcionários comprassem os próprios carros que eles fabricavam. Porque, no final das contas, o dinheiro voltava para ele. O cara era um gênio. O gênio do capitalismo, o deus do capitalismo, é o Henry Ford. Eu nunca exagero quando eu falo essas coisas. Porque o modelo de consumo que até hoje vigora, shopping centers, lojas cheias de produto, o cara inventou lá no começo do século XX com a linha de montagem. Então, o Henry Ford
é o grande nome da industrialização. E quando é que ele surge? Segunda fase. Então tá aí, ó, a primeira fábrica Ford, né, uma empresinha de nada que se transformou numa mega empresa. Nosso Raul Randon Caxense aí é o nosso Ford Caxense, né, porque ele fez basicamente a mesma coisa, né, começou com uma empresinha ali de caminhões, né, de uma mecânica, na verdade, e se transformou numa grande empresa. Então, é o avanço. Nessa época surgiu essa ideia aqui, ó, de American Way of Life, né, que o estilo de vida americano era imbatível. Olha só, o marido, a esposa, as crianças, o cachorrinho, cada homem teria direito a ter o seu carrinho, levar sua esposa, sua família para passear, todo mundo teria isso daqui, ó, the highest standard of living, né, o grande padrão de vida norte-americano. Então, aquela visão de Estados Unidos como a grande potência, o país dos sonhos, surge na década de 20 por causa do Henry Ford, que permitiu o consumo, o produto, estava tudo acessível. Poucos anos depois surgiria as cadeias de fast food, as pessoas comeriam rapidamente, uma vida rápida, surgiria o rádio, a televisão, tudo nos Estados Unidos. Então, a propaganda norte-americana é de que os Estados Unidos eram o maior padrão do mundo, né? Mas, infelizmente, isso daí tudo foi ter um problema gigantesco quando começa a Grande Depressão da década de 1920 e o mundo vai entrar logo ali na Segunda Guerra Mundial. E aí essa segunda fase da Revolução Industrial vai desaparecer. Essa imagem que vocês estão vendo ficou muito famosa na década de 30, porque isso daqui, ó, é uma fila de desempregados muito pobres que estão indo para a fila do sopão. Está vendo os baldinhos na mão deles, as cestinhas? É para pegar pão e sopa que o governo está distribuindo. E atrás deles o cartaz, elogiando ali o grande estilo de vida norte-americano. Olha o contraste da coisa, né? Então, isso daqui é uma foto, naturalmente, da Grande Depressão da década de 20, e que a questão é a seguinte, o consumo em massa não foi acompanhado para sempre ali pelo aumento dos salários. Os produtos estavam à disposição das pessoas, mas os salários não cresceram tanto, e as pessoas não puderam comprar tanto produto, que acabou ficando acumulado aí nas prateleiras, e aconteceu a Grande Depressão da década de 1920. Mas isso é um assunto para a história. Beleza.